Bem, tá na linha comigo aqui o Moisés Pessutti, o doutor Moisés Pessutti, ele que é advogado, e eu fiz um contato aqui com o Moisés Pessutti, aqui através da Rádio Nova Era, até porque a gente estava anunciando aquele julgamento que aconteceria no dia de hoje, no Tribunal Regional Eleitoral, né, em relação à ação que foi movida contra o ex-prefeito Ciro Fernandes. E esse julgamento já terminou no Tribunal Regional Eleitoral. Moisés Pessutti, é uma honra tê-lo aqui na programação, e primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer estar falando com vocês. Agora, Moisés, só para a gente entender exatamente o que estava ocorrendo, havia uma ação contra o ex-prefeito Ciro Fernandes em relação à construção de cascalhamento de estradas no período eleitoral em Ivaiporã. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Para resumir bem aí, para não tomar muito o seu tempo, nós tomamos conhecimentos aqui no período eleitoral, em agosto do ano passado, o então prefeito Ciro teria autorizado ou teria consentido com o cascalhamento de áreas de carreadores, né? São as estradas que dão acesso às propriedades particulares. E nós entramos com uma ação, ela tramitou, na primeira instância a sentença, a juíza, a doutora Karina, entendeu que não havia nenhuma conduta ilícita por parte da administração pública, por parte do Ciro. Nós recorremos e hoje, aqui no tribunal, a corte entendeu que houve sim a prática de ilícito eleitoral, mais precisamente a prática de uma conduta vedada, prevista no artigo 73, parágrafo 10º, que é a concessão de benefícios aos eleitores no ano da eleição. E a corte entendeu, por maioria 4-2, que o Ciro deveria ser apenado com multa, né? Multa de 5 mil FIIs por ter permitido seus servidores fazer uma conduta que a legislação entende como conduta vedada. No caso, Moisés, se ele tivesse vencido as eleições, seria essa multa ou ele poderia, no caso, perder o mandato? Veja, se ele tivesse ganho as eleições, esse processo em específico não lhe causaria a perda do mandato. Simplesmente ele teria a imputação de uma conduta vedada, como eu acabei de dizer. Ele foi apenado simplesmente como multa. Todavia, na semana passada, como você deve ter relatado e divulgado através do seu blog, a rádio também deve ter dado notícia, nós tivemos o julgamento de um outro processo que nós entramos contra o Ciro, no qual ele teve o registro de candidatura dele cassado, por conta de abuso de poder político consistente no aumento da TID, que é o Tempo Integral de Dedicação Exclusiva dos servidores municipais, e na concessão de benefícios, de descontos de 25% no ITBI, que foi uma prática que ele fez ano passado. E a corte entendeu ter havido conduta vedada e abuso de poder político a ponto de ser cassado o seu registro de candidatura. Então, se ele tivesse ganho as eleições, ele, sem dúvida nenhuma, estaria cassado nesse momento. Ele teria perdido o mandato de prefeito de Ivaiporã. Exato. Só para a gente finalizar aqui, mas aí você que é especialista, principalmente em lei eleitoral, nesses casos aí, é importante orientar, os políticos. Tem 4 anos para desenvolver um trabalho, para cumprir os seus compromissos. Não adianta ali na boca da eleição aí tentar, inclusive utilizando a máquina pública, tentar impressionar o eleitor, fazer isso, fazer aquilo, porque os resultados são esses daí, né? Exatamente, Berimbau. Desde 2005, 2006, quando a lei eleitoral ficou mais dura, ela passou a restringir uma série de condutas, enfim, é que nós passamos a orientar administradores, prefeitos, vereadores, não só no período da eleição, mas no período do mandato como um todo. Porque, você veja só, essa conduta, por mais simplória que ela seja, de fazer 3 carreadores, causou um prejuízo na ordem de R$5 mil para a pessoa física do Ciro, né? Por ser prefeito, e por mais que ele não tenha tido conhecimento à época de que o seu servidor autorizou o cascalhamento daquela área, ele deveria ter orientado os seus servidores olha, não é para fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não podemos fazer isso. Tudo com base numa orientação que ele deveria ter tido, ou se teve, eu não sei, ou se mesmo tendo tido a orientação, ele praticou essa conduta com alguma finalidade eleitoral, né? Ele foi agora apenado com essa multa. E poderia ter tido outra conduta que poderia ter sido caracterizada como abuso.
vergonhoso, como aconteceu. Eu garanto para você que quando ele pensou em aumentar a TIB, ele pensou em aumentar como pensando nas eleições, houve uma falta de orientação, porque isso é um benefício que o juiz aqui no Tribunal Regional Eleitoral pode entender como um benefício indevido, caracterizador inclusive de abuso, que gerou inclusive a cassação do registro dele. Então, às vezes, certas condutas que os administradores pensam em fazer, visando o bem da população, tem que tomar cuidado que pode ser caracterizado como uma conduta vedada. E por isso a gente sempre busca estar à disposição dos prefeitos e vereadores para orientá-los nesse sentido. Obrigado, Moisés, pela sua participação aqui e colaborando com a gente, trazendo aqui essas informações importantes. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigado, Benimbal. Ficamos sempre à disposição para prestar esclarecimentos que você entender necessários aí, não só dos casos que a gente atua, mas questões relativas à administração pública como um todo. Um grande abraço. Um abraço. Está aí a participação do Moisés Pessutti, filho do nosso amigo, né, Orlando Pessutti, o ex-governador aqui do Paraná, advogado de sucesso, do jovem advogado já de sucesso, trazendo aqui pra gente as informações e falando principalmente desse caso do município de Ivaiporã, onde teve mais um julgamento nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, e o ex-prefeito Ciro foi multado, né? Foi constatado que a conduta dele é uma conduta vedada, então ele recebe mais uma multa por atitudes de quando era prefeito do município de Ivaiporã.